Bem, meus irmãos, como eu havia prometido, eu fiz o vídeo do Dia do Senhor 1, explicando um pouco melhor a pergunta e resposta 1, e agora eu quero concluir, para ficar um pouco mais completo, aquela série de aulas no Catecismo de Heidelberg. Então, eu quero fazer nessa aula de hoje a conclusão, falando sobre o Dia do Senhor 50, 51 e 52, tá bom? Então, vai ser um pouco mais rápido, mas vai dar para entender direitinho, as perguntas e as respostas também, para fazermos uma boa reflexão na oração do Pai Nosso, que é a parte conclusiva do nosso catecismo. Lembrando que o Catecismo de Heidelberg é o segundo dos padrões de fé, dos símbolos de fé das igrejas reformadas, certo? Que faz parte desse material, desse livro aqui, confessional, nosso documento confessional, que são as 3 formas de unidade. E se você quiser aprender mais sobre o catecismo, nós temos também disponível comentários sobre o Catecismo de Heidelberg, certo? Disponível aí pela Grafe Editora. Eu vou deixar também o link aqui na descrição para que você possa adquirir tanto as 3 formas de unidade, como também esse livro, Comentários sobre o Catecismo de Heidelberg, tá certo? Vamos então à nossa aula, para concluirmos o nosso catecismo. Dia do Senhor 50, ou domingo 50, pergunta 125, diz bem assim: qual é a 4ª petição? E a resposta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto é, que supras todas as nossas necessidades físicas, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem, e que sem a Tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os Teus dons podem nos fazer bem algum. Concedas, portanto, que possamos retirar nossa confiança de todas as criaturas e colocá-las somente em Ti. Então, assim, quando nós olhamos para a exposição da oração do Pai Nosso, isso é importante, é bem comum você observar nos catecismos que surgiram no século XVI, tanto luteranos como também reformados, tanto essa estrutura de perguntas e respostas para dar conhecimento da doutrina no sentido geral, como também se tinha nos catecismos, uma exposição dos 10 mandamentos e também da oração do Senhor. E o nosso também inclui o credo apostólico. Então, a ideia realmente é ensinar tanto que os símbolos de fé, os credos antigos, eles têm de doutrina, de conhecimento para a igreja, como também explicar tanto os 10 mandamentos, porque são uma aplicação para a igreja, ok? Como também a oração do Senhor. A oração de Jesus Cristo é uma oração totalmente estruturada nos 10 mandamentos. E se nós estudarmos bem a oração, podemos perceber essa estrutura. Aqui, na 4ª petição, Cristo nos ensina justamente a pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E isso tem um objetivo muito claro. Na resposta, ele diz bem assim, os autores do catecismo, que supras todas as nossas necessidades físicas. Então, Cristo nos ensina, nesse sentido, primeiramente, a reconhecer Deus como Pai. Esse é um privilégio, uma bênção que só podemos ter por meio de Jesus Cristo. Fora de Cristo, ninguém é filho de Deus, certo? Só em Jesus Cristo, só pela fé em Cristo é que alguém é filho de Deus. Então, Cristo direciona essa palavra onde ensina somente os seus discípulos a chamarem Deus de Pai, a compreenderem Deus de Pai, como Pai. Inclusive, Cristo ensina isso e Paulo, em Romanos 8, por exemplo, nos ensina exatamente isso, que o Espírito Santo, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, essa é uma palavra para os filhos de Deus. Essa oração só pode ser feita em sinceridade e em verdade, como tendo valor por aqueles que são regenerados, por aqueles que são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é importante. E então Cristo ensina os seus discípulos a orar assim, Pai Nosso. E aqui, nessa 4ª petição, ele nos ensina a reconhecer, primeiramente, que Deus é aquele que provê tudo aquilo que nós necessitamos. Essa oração nos ensina sobre o Deus provedor, porque fala sobre o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E quando nós pensamos em pão nosso, a palavra pão aqui é uma palavra simbólica na oração, que representa tudo aquilo que nos alimenta fisicamente, todo alimento físico. É um símbolo de todo alimento físico necessário para o nosso corpo. Não só do alimento em si, mas também de tudo aquilo que é necessário para esse alimento. Então, quando nós falamos para Deus, quando nós pedimos a Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, estamos pedindo que o Senhor nos supra de todas as nossas necessidades físicas. Então, nessa oração, cabe justamente a questão do trabalho, os meios que Deus também determinou para sermos supridos por Ele.
Isso é importante, tudo isso está englobado nessa oração, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então nós lemos, vou ler mais uma vez essa primeira parte da resposta, que supras todas as nossas necessidades físicas. Bem, irmãos, continuando aqui, tive que mudar porque começou a chover, né? Então, notebook, câmera aqui, então tive que correr um pouquinho. Então mudei um pouquinho de cenário. O cenário estava mais bonitinho lá, mas o importante é dar continuidade à aula, certo? Vamos continuar então aqui com a nossa aula no dia do Senhor 50. Então eu estava falando sobre a questão, não é? Do significado do pão nosso de cada dia, quando Cristo nos ensina a orar. Não é? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, tudo aquilo que é necessário, não é? Para a nossa subsistência, tudo aquilo que é necessário para manter a nossa vida física, não é? O Senhor nos ensina a orar ao Pai. E essa é uma bênção na aliança, é uma bênção que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo, e é somente nele que nós podemos realmente chamar Deus de Pai. Não é? Às vezes as pessoas têm o costume de chamar Deus de Pai justamente por causa disso, por causa do costume, é uma tradição. Está muito ligado à cultura. Mas não é a verdade dos fatos, porque a Escritura nos ensina justamente isso. Que somente os que são discípulos de Cristo, não é? Os que pertencem a Cristo é que são filhos de Deus. No Evangelho de João nós aprendemos justamente isso, no capítulo 1, não é? Que nós somos feitos filhos de Deus pela fé, entende? Pela fé em Jesus Cristo. Esses não nasceram da carne, não é? Não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. E é justamente esses, né, são justamente esses que têm a bênção de poder orar a Deus e pedir ao Senhor Deus, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, nos dê emprego. Nós suplicamos ao Senhor que nos dê emprego, que nos providencie trabalho, entende? Tudo aquilo que é necessário para que o alimento, não é, chegue à nossa casa, o alimento, as vestes, não é, o dinheiro para poder pagar a conta de energia, conta de água, tudo está ligado a isso. O que é necessário para o nosso mantimento físico aqui nesse mundo. Entende? E o pão, ele é um símbolo nessa oração de todo o alimento necessário para o corpo. Entende? E na verdade, todas as necessidades físicas, no sentido geral, mas está encaixada nessa oração aqui. Isso é importante. Então, Cristo usou esse elemento, né, esse item do pão, justamente porque tem um significado profundo. Todas as culturas podem compreender a importância disso e o seu significado tão simples. Então ele diz que supras, na resposta, não é, que supras todas as nossas necessidades físicas, todas, para que reconheçamos que tu és a única fonte de todo bem. Então a oração que Cristo nos ensina, essa petição, não é, o clamar a Deus, o pedir a Deus que nos supra, é justamente para que também venhamos aprender e reconhecer que o Senhor é o provedor. Quando nós oramos assim, de verdade, com fé, nós não confiamos, então, nas criaturas, entende? Há pessoas que se confiam no trabalho, inclusive pessoas que se dizem cristãs, não é? Que se confiam no trabalho, que pensam bem assim, olha, eu tenho o que eu tenho porque eu trabalho, não é? Isso é bastante lógico, não é? E realmente é assim quando nós olhamos na ótica nossa, humana, onde nós vemos sistemas funcionando. Nós estamos trabalhando, temos que bater ponto, cumprir carga horária, e então no final do mês recebemos um salário. Só que isso, não é, o mecanismo, o trabalho, a organização, entende? O que nós fazemos todos os dias não implica em que Deus é quem não providencia essas coisas. Na verdade, essas são as maneiras, não é? Os modos como Deus opera a sua providência. E isso é importante para nós, irmãos, porque algumas pessoas começam a colocar, por exemplo, os seus olhos muito mais naquilo que é sobrenatural, entende? E pensa justamente assim, que Deus ele vive o tempo todo agindo de maneira sobrenatural na nossa vida, não é? Ou manifestando as coisas sobrenaturais na nossa vida. Se fosse assim, a gente precisava trabalhar, entende? Nós iríamos nos esconder numa caverna ou ficar em casa esperando que corvos iriam trazer nossa comida. Não é assim que funciona, não é? A maneira comum, não é? O meio ordinário como o Senhor ordenou é justamente esse, que nós trabalhemos. Essa é a sua providência. Então o trabalho nesse sentido é uma bênção para nós. O trabalho faz parte da providência de Deus. Quando nós oramos ao Senhor assim, estamos clamando ao Senhor por alimento, mas também pelos meios, não é, que fazem com que o alimento chegue à nossa casa, à nossa mesa, não é? Que é o trabalho e tudo que está ligado a isso. Então essa é a oração. E quando nós oramos assim, esse é o ensino do catecismo, nós glorificamos a Deus, porque nós pela fé reconhecemos que é o Senhor quem nos dá todas essas coisas. Entende?
E cristãos precisam realmente aprender isso. Porque às vezes nós somos tentados a confiar na força de nosso braço, não é? Colocamos os olhos nos sistemas, colocamos os olhos nos mecanismos, em como as coisas funcionam, entende? Ou seja, acabamos olhando muito mais para a natureza e não reconhecendo então o poder e a glória do Criador, entende? Que está manifestado na natureza, não é? Então essa oração nos ensina isso, a dar glória a Deus, a reconhecer ao Senhor quem proveu o que nós precisamos. Continuando aqui na leitura, ou seja, para que nós venhamos aprender que Ele é a única fonte de todo o bem. Todo o bem que nós desfrutamos, então, vem do Senhor. E aí ele vai dizer, e que sem a tua bênção, entende? Sem a tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os teus dons podem nos fazer bem algum. Então, a ideia do catecismo é justamente ensinar isso. Olhem para o Senhor. Pela fé em Cristo, confiem que é Deus quem de fato cuida de vocês e que te dá tudo o que é necessário. Tudo. E sem a bênção do Senhor, nada que você faz te trará resultado algum. Isso é muito importante para nós. É para que nós não venhamos olhar para o nosso trabalho, para o nosso esforço. Ah, porque eu estudei para passar num concurso. Ah, porque eu fiz isso, não é? Isso e aquilo, e é por conta do que eu fiz que eu me garanto, eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o soberano da minha vida. Isso é uma ilusão. O ensino aqui de Cristo é claro. Se Ele está nos ensinando a orar a Deus como um Pai e pedir que Ele nos dê tudo o que nós necessitamos, é para que nós venhamos reconhecer que, na verdade, tudo o que precisamos vem dEle. Entende? E, na verdade, sem a bênção do Senhor, tudo o que nós podemos alcançar nessa vida não é bom para nós. Sem a bênção de Deus, o que nós podemos colher neste mundo jamais nos trará felicidade, alegria e nos suprirá de verdade. Não é? Pode observar aí, os insaciáveis, não é? Os caçadores de tesouros, as pessoas que vivem atrás de dinheiro o tempo todo, que vivem pelo dinheiro, que amam a mamon, não é? Essas pessoas vivem caçando dinheiro e elas nunca estão satisfeitas. Jamais. Todo o esforço que fazem para ganhar dinheiro parece que não é nada, enquanto uma pessoa que, na verdade, não tem tantas posses, mas tem o Senhor, confia no Senhor, é uma pessoa suprida em sua vida, não é? É realmente uma pessoa abastada de felicidade, de confiança, de consolo, de paz. Enquanto o indivíduo que vive procurando dinheiro, confiando na força do seu braço, não é? Achando que isso é o que importa, ele não tem nada dessas coisas. E o pior, para que ele se entristeça, ele não pode comprar isso. É por isso que tem tanta gente se matando aí, né? Cometendo suicídio, mesmo sendo pessoas ricas financeiramente falando, porque não conseguem ter paz, alegria, sossego, tranquilidade, não se sentem seguras, mesmo pagando seguranças, mesmo morando em condomínios fechados, de luxo, nada disso dá segurança às pessoas. Então, Cristo nos ensina a orar ao Pai justamente por causa disso, porque Ele é quem nos supre, e se Ele não nos abençoar, nada nesse mundo é bênção, inclusive nem mesmo os dons dele, entende? Até mesmo os dons, os talentos que Ele nos dá, os dons para desempenharmos na igreja mesmo, se o Senhor não nos abençoa, se o Senhor não dirige nossa vida, entende? Se Ele não cuida de nós e não nos instrui, nós estamos completamente perdidos. Até mesmo isso pode se tornar uma coisa para nós ruim, entende? O dom por si só é bom, porque vem de Deus, mas sem a bênção do Senhor, isso que Ele nos dá para nós desenvolvermos este mundo, acaba se tornando uma coisa que não glorifica o seu nome e que de fato não nos abençoa, não nos faz bem. Isso é importante aqui no ensino da quarta petição, como explicação aqui. Então, a conclusão dessa parte é: concedas, portanto, que possamos retirar nossa confiança de todas as criaturas e colocá-la somente em Ti. Esse é o caminho que o cristão deve seguir segundo Jesus Cristo, né? Nos ensinando a orar, a pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, como Pai Nosso, e que nessa oração sincera nós venhamos justamente ter essa consciência e pedir isso, que Deus, Ele não permita que o nosso coração confie nos homens, confie em nós mesmos, na força de nosso braço, não é? Que nós não venhamos colocar os olhos no trabalho que temos, no esforço que fizemos para estudar, não é? Para alcançar um cargo melhor, que nós não venhamos reparar nisso, que não venhamos nos gloriar naquilo que nós fazemos
e confiar nessas coisas. Isso é ateísmo, é materialismo. Nós temos um Pai que supre a nossa necessidade. Então que tiremos toda a nossa confiança das criaturas, não é? E colocamos essa confiança somente no Senhor. Não é? Esse é o ensino aqui, então, no Dia do Senhor 50, sobre a quarta petição. Certo? Passando agora para o Dia do Senhor 51, nós temos a pergunta 26, que diz bem assim: qual é a quinta petição, então? Qual é a quinta petição? Resposta: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E a resposta é justamente essa, isto é, que por causa do sangue de Cristo, não imputes a nós, pecadores miseráveis, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós, e que também encontremos em nós esta evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Essa parte aqui realmente mostra como nós devemos pedir a Deus também que nos supra as necessidades espirituais. E aqui de maneira bastante clara, nessa quarta petição, Cristo, não é, de acordo com o ensino aqui do catecismo, ele nos ensina justamente isso, que por causa que nós vamos pedir isso para Deus, né, para o nosso Pai, por causa do sangue de Cristo, ele não nos impute os nossos pecados, não é? Essa é uma oração que nós temos que fazer. É a oração onde nós clamamos a Deus: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Alguns cristãos acham que não devem pedir perdão a Deus, ou acham que o perdão é simplesmente uma vez que é feita, não é no início da sua vida cristã, não. Não é? Perdão é algo que nós temos que pedir todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Não é? Tanto é algo que nós temos que pedir todos os dias, como também temos que aprender todos os dias como praticá-lo. Entende? Nós pecamos sempre. Então a nossa oração aqui, como Cristo nos ensina, é orar ao Pai. E o que Cristo está nos ensinando com essa oração? Não é? Que o Pai, ele não nos impute, nesse sentido, o nosso pecado. Ou seja, em outras palavras, estamos orando, pedindo a Deus que olhe para Cristo. Senhor, olhe para Cristo. Sabe, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Olhe para o nosso mediador, porque nós pecamos. Porque não conseguimos nos manter de pé. Porque toda a nossa tentativa e esforço é frustrada. Né? Porque nós caímos. Eu não tenho como dizer que não pequei hoje. Entende? E toda vez que eu peco, não é, ou sou tentado e acabo concordando com o pecado no meu coração, eu me sinto mal. E eu sei que eu sou digno de ser condenado, de passar toda a eternidade no inferno. Por isso, olha para Cristo. Esse é um apelo, irmãos, é uma oração onde somente aqueles que creem em Jesus Cristo podem fazer, né? Porque somente os que creem no Senhor o têm como um sacerdote, como o sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que sabe pela palavra de Deus que Cristo intercede por nós. Então nossa oração nesse sentido, como Cristo tem nos ensinado, é justamente isso. Ore ao Senhor Deus, ore ao Pai e peça que Ele olhe para o Filho, que Ele olhe para o sumo sacerdote, que não olhe para nós. Que por causa do sangue de Cristo que foi derramado, ou seja, nós clamamos a Deus, olhe para o preço que o teu Filho pagou na cruz por nós. Olhe para Ele, como Ele sofreu, nos substituindo na cruz. Não nos impute os pecados, Senhor. Olha para teu Filho. Não é? Esse é um apelo realmente profundo e necessário para a nossa vida, irmãos. Lendo aqui mais uma vez, por causa do sangue de Cristo, não imputes a nós, pecadores que somos. Nessa oração, Cristo nos ensina a pedir perdão, não é? Perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas dívidas. Justamente porque ele nos ensina aqui a que nós devemos reconhecer isso. Não é? Que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis. O que nós temos, se não a Cristo? O que nós temos sem a graça de Deus? Absolutamente nada. Nós somos pecadores. Não é? Jamais podemos chegar, não é, pela oração, à presença de Deus, sabe, com a mentalidade de que nós somos bons, de que nós somos merecedores, de que nós podemos simplesmente entrar na presença de Deus e que Ele tem que nos ouvir. Não. Nos achegamos completamente humildes, clamando: Senhor, olha para o teu Filho, porque eu sou um pecador miserável. Olha para Cristo, olha para a justiça de Cristo, não olhe para mim, porque eu não mereço a tua salvação. É justamente isso que Cristo nos ensina nessa oração. Não é? Continuando aqui,
Ele fala: não imputes a nós, pecadores miseráveis, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós. Ou seja, admitindo realmente, nós somos pecadores, não é? E que também encontremos em nós esta evidência. Quando Cristo nos ensina a orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, é justamente nos ensinando que nós devemos desejar e orar, que possamos encontrar a evidência de que nós somos perdoados justamente no ato de perdoar, não é? Com a nossa atitude de também dar perdão às pessoas. Que possamos ver essa evidência. Porque isso é bastante lógico, né? No próprio contexto da oração e no término da oração, né? A partir do versículo 14, Cristo vai ensinar: se vocês não perdoarem os homens os vossos pecados, os seus pecados, o Pai também não perdoará vocês. Ou seja, a oração então é que nós venhamos encontrar. Deus, concede-nos a graça de podermos encontrar essa evidência da Tua graça em nós. A evidência de que de fato o Senhor nos perdoou. E qual é a evidência que Deus me perdoou? Eu consigo perdoar o meu próximo. De graça recebestes, de graças dai. Não é? Essa é a evidência de que eu fui perdoado pelo Senhor. Eu consigo perdoar o meu próximo. Porque o amor dele me constrange. Porque saber que eu fui perdoado sem merecer, sem ter feito nada para merecer esse perdão, o que é impossível para mim porque eu sou um pecador como qualquer outro, não é? Me constrange. Me constrange porque Deus assim mesmo me perdoou. E então, eu posso perdoar também. Eu não tenho razão para não perdoar. Isso é importante. Um cristão, ele não tem razão, desculpa para não perdoar, porque ele, sem merecer, foi perdoado. Então, tal como Deus nos perdoou graciosamente, né, ou seja, de graça, não temos que cobrar pelo perdão dos outros, para perdoar os outros. Entende? Esse é o ensino que Cristo nos dá na quinta petição. Né? Esse é o ensino. E graças a Deus que o Senhor realmente guie o nosso coração. Por isso que aqui é ensinado, e que também encontremos em nós, esta evidência da Tua graça. Que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Né? Então vê como a oração é importante, nos ensina e nos constrange também. Nos constrange também. Graças a Deus por Jesus Cristo. Esse então é o dia do Senhor 51. No dia do Senhor 52, então, que é o último domingo do nosso catecismo, que é dividido em 52 domingos para o ano inteiro, né? Nós temos a pergunta 127, que diz bem assim: qual é a sexta petição? Resposta: e que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente a nossos inimigos, até que finalmente alcancemos a vitória. Realmente essa sexta petição nos ensina muito, não é? Quando Cristo nos ensina a pedir ao Pai: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é justamente reconhecendo que nós não conseguimos. Isso é um ponto essencial. Isso é tão óbvio na oração, e algumas pessoas acham que podem vencer o mal, né? Que podem vencer o mal. Tá cheio de gente aí que se diz cristã e que diz que dá rabo de arraia na cara do capeta, e que pode acontecer, que tem uma força espiritual gigantesca, que Cristo na oração nos ensina de maneira bastante clara que nós não conseguimos. É por isso que ele nos ensina a pedir a Deus, não é? A pedir ao Pai: livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe. Ou seja, a oração está ensinando de maneira bastante clara que se o Senhor não nos segurar, se Ele não nos guardar, se Ele não nos livrar, nós cairemos em tentação. Cairemos feio em tentação. Entende? Que nós não conseguimos nos livrar do mal. Nós não conseguimos ficar de pé por um minuto sequer. Sem a graça de Deus, nós não resistimos à luta contra os nossos inimigos. Sem a graça de Deus, sem o Senhor nos sustentar na fé, estamos completamente perdidos. Não é? É como algumas pessoas acabam entendendo que tanto o ser humano ele se salvou ou cooperou com a salvação, não é? Tem aqueles que acham que realmente o ser humano por si só basta, mas há aqueles que querem fazer uma via média onde há uma ação de Deus e
uma ação do ser humano, né? Uma sinergia de união para que aconteça efetivamente a salvação. Então Deus faz a sua parte, o homem faz a sua. O homem faz a sua. Nessa dinâmica, o ser humano tem que se manter salvo, né? Porque depende dele, entende? O que Deus fez não resolve o problema. Não é? O que Deus fez é apenas parte da salvação em si. Se o homem não fizer a parte dele, logo ele não é salvo. Então depende do homem tanto buscar a salvação como também se manter salvo, entende? Essa oração do Senhor aqui nos mostra que é totalmente o contrário. Nos mostra que esse pensamento sinergista não é certo, não é bíblico, não é fiel. Ou seja, a própria oração de Jesus Cristo, a oração que ele ensinou aos seus discípulos, nos ensina que esse negócio de sinergia para a salvação não funciona. Aqui Cristo nos ensina o monergismo aqui, né? Ou seja, ele nos ensina que é Deus. Ele está nos ensinando a orar aquele que pode nos livrar. E sem ele fazer isso por nós, sem o Senhor nos livrar, se o Senhor não toma a atitude de nos livrar, se Deus o Pai não nos guarda, não é? Se ele não nos livra do mal, entende? E se ele nos deixa a nossa própria conta, nós vamos cair em tentação, nós não resistiremos ao mal. Ou seja, por nós mesmos, e é o que a oração nos ensina, nós não conseguimos resistir à nossa luta contra o diabo, não é? Que é muito esperto e astuto para nos tentar. Não conseguimos resistir à luta contra o mundo, que oferecem manjares o tempo todo, e o diabo trabalha em conjunto com isso, e não conseguimos vencer a luta contra a nossa carne, que naturalmente, por sua corrupção, quer aquilo que o diabo oferece. Entende? Ou seja, não há condições de vencermos se o Pai, o Deus Todo-Poderoso, não nos livrar do mal. É por isso que Cristo nos ensina aqui na sexta petição, não é? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se o Senhor não agir, estamos perdidos. Não há sinergismo aí, não é? Há monergismo, é Deus quem opera tudo em todos. Com isso, então, no ensino aqui do catecismo, uma explicação realmente fiel da oração que isso nos ensina, né? Bem lógico mesmo, nós confessamos o quê? Que somos tão fracos em nós mesmos, somos tão fracos em nós mesmos, que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Essa é a nossa confissão, entende? Essa é a nossa confissão. Algumas pessoas que vão dizer que os reformados são arrogantes, não é? Mas você consegue ver arrogância nisso? Talvez alguns, por comportamento não cristão, não fiel, de querer humilhar os outros com conhecimento, mas a teologia reformada ela não é arrogante. Reformados podem ser arrogantes, porque somos todos pecadores, né? Inclusive, os irmãos que conhecem a doutrina correta não significa dizer que conseguem o tempo todo aplicar isso na sua própria vida e na vida do próximo, né? Mas a verdade é o seguinte, a nossa teologia é uma teologia fiel, bíblica, que nos coloca exatamente em nosso lugar. Essa é uma das razões do porquê a teologia reformada ofende tanta gente, não é? Ofende tanta gente. Alguém já disse, né, que os calvinistas são no mínimo perigosos, né, porque eles admitem o que Deus diz e acabou. Eles não ficam tentando costurar e criar novas formas de interpretar o que está tão óbvio, o que está declarado, entende? Nós fazemos isso porque é a palavra de Deus. E a nossa teologia é uma teologia humilde, porque nós confessamos com isso que nós não temos força, que nós somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. E isso glorifica a Deus. Entende? Quando você olha para a Escritura nos ensinando, por exemplo, não é? Em Josué, que Deus mandou diminuir a quantidade do exército até ficar 300 pessoas somente, o objetivo era o quê? Que os israelitas não glorificassem a si mesmos, não confiassem na força do próprio braço, mas pudessem dar toda a glória a Deus. Entende? A mesma coisa quando nós observamos toda a história da redenção, não é assim, mas também quando observamos a questão da salvação em Efésios capítulo 2, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Entende? A glória pertence somente a Deus em tudo. E é justamente isso que a nossa teologia nos ensina. E Cristo está nos ensinando exatamente isso. Está dizendo que nós não somos capazes de nos manter salvos. Nós não somos capazes de nos manter de pé. Que nós não somos capazes de vencer o diabo, de vencer a nossa própria carne e o mundo. Nós não temos condições de nós mesmos fazermos isso.
Entende? É por isso que ele nos ensina a pedir ao Pai, ao nosso Pai Celestial, não é? Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, porque nós não podemos. Não é? Então, realmente, é esse o ensino da oração, a oração do Senhor. A pergunta 128, estamos caminhando para o final, né? Acho que vai dar 1 hora mais ou menos todas as aulas juntas, tudo junto. A pergunta 128 diz bem assim: como é que você conclui a sua oração? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto é, tudo isso te pedimos porque, como nosso rei, tendo poder sobre todas as coisas, tanto queres quanto podes nos dar tudo o que é bom. E porque não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. Então, essa é a conclusão, não é? Esse é o nosso objetivo. A fé reformada é justamente isso. O que é chamado de calvinismo é justamente isso, não é? É essa expressão de fazer tudo para a glória de Deus, de apontar para o Senhor como sendo o autor, como sendo aquele que nos livra, que nos guia. Tudo glorifica a Deus, então, na fé reformada. Por mais que isso seja radical, por mais que seja ofensivo, e só é ofensivo à nossa natureza caída. Depois você estude sobre Jonathan Edwards, não é? Ele era congregacional, mas reformado também, da época. E Jonathan Edwards, que foi um grande expositor do calvinismo, um homem muito inteligente, não é? Muito usado por Deus, ele não tinha um bom relacionamento com a doutrina da soberania de Deus. Pensar sobre predestinação, eleição, a soberania de Deus em si, a sua providência, tudo isso para ele era ofensivo, não é? Ele não suportava, mas quando ele pôde compreender pela graça de Deus, ele passou a amar e defender essa doutrina, porque essa é a verdade. Entende? A doutrina onde nós aprendemos que Deus é quem faz tudo, realiza tudo, e se Deus não fizer, nós não podemos fazer nada, não é? Glorifica a Ele, glorifica o seu nome. E nós concluímos a oração, não é? A oração que o Senhor nos ensinou, a oração dominical, justamente dando toda a glória a Deus e não a nós. Esse é o ensino bíblico e reformado que nós temos aqui no nosso catecismo, não é? Ou seja, tudo isso te pedimos porque como nosso rei, ou seja, porque o rei é dele, é o poder e a glória. Como nosso rei, tendo poder sobre todas as coisas, ou seja, ele é absolutamente soberano, tanto queres, nós temos convicção que essa é a vontade dele, de fazer o bem a nós, porque ele é o nosso Pai, se revelou como nosso Pai por meio de Cristo, não é? Quanto podes, porque todo o poder pertence a ele, nos dá tudo de bom. E porque não nós, mas o teu reino, aliás, o teu nome, o teu santo nome, é digno de receber toda a glória para sempre. Glória ao Senhor. Não é? Glória ao Senhor. Então esse é o ensino que nós temos aqui no nosso catecismo. A última pergunta, então, para concluirmos aqui, irmãos, a pergunta 129, o amém, não é? O que significa a palavra amém? A resposta, amém, significa é verdadeiro e certo, pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração do que o sentimento que tenho em meu coração de desejar isso dele. Isso é importante para nós, irmãos, porque nós concluímos a oração, Cristo nos ensina a falar amém no final da oração, justamente, não é, porque essa palavra tem esse significado de nos ensinar que Deus ouviu nossa oração de verdade. Entende? Nós estamos orando em nome de quem? Em nome de Cristo, em nome do nosso sumo sacerdote, e nele Deus é nosso Pai, e nele Deus nos ouve. Ele é o caminho para Deus. Ninguém vai até Deus, o Pai, senão por ele, entende? Então, essa finalização, essa conclusão da oração, um amém, tem justamente esse significado. Isso nos ensina muito, porque essa oração em si nos ensina a fé, nos ensina a segurança de que Deus é nosso Pai por meio de Cristo, não é? De que a verdade sobre Deus ter me ouvido a nossa oração, ela é tão profunda e tão certa, não é? Que ultrapassa até mesmo o que nós sentimos nisso. Não é? Então veja, a verdade é superior ao que eu sinto com relação à verdade. Às vezes nós podemos sentir que Deus não está nos ouvindo. Às vezes podemos sentir que Deus não está ouvindo nossas orações, que Ele não vai realizar nossas necessidades, nossos desejos. Às vezes pode acontecer. Quantos de nós não passamos por crise, não é?
Passamos, às vezes estamos passando e ainda passaremos por crises onde nós começamos a duvidar muitas vezes que o Senhor está cuidando de nós. Às vezes, na hora da dificuldade, olhamos para o que o mundo diz, olhamos para a solução que as pessoas oferecem, não é? E começamos a nos questionar. Quando o mundo nos questiona, onde é que está o seu Deus? Não é? Onde está o seu Deus? Nós também somos atingidos, não é? Muitas vezes por isso, certo? Mas a conclusão da oração que o Senhor nos ensina, não é? Fortalece o nosso coração na compreensão de que, ainda que eu não sinta que é assim, por minha fraqueza, entende? Por minha fraqueza, todavia, esse amém significa que Deus, por meio de Cristo, ouviu a minha oração. Que segurança o Senhor nos dá nessa oração, irmãos. Que segurança. Viemos aprender, então, a importância do amém, não é? O seu significado, o seu peso em nossa oração. Que esse amém que nós falamos nas nossas orações, ao final, seja consolo. Entende? Seja consolo para a nossa vida. Seja a convicção além dos nossos sentimentos, de nossas emoções. A convicção de que o Senhor de fato nos ouviu. Não é? Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote no céu que intercede por nós e vive para interceder por nós, como Hebreus nos ensina. Vive para interceder por seu povo. Por isso, podemos ter a convicção de que Deus nos ouviu. Cristo nos ensina isso. Esse, então, é o ensino bíblico reformado sobre a oração do Senhor, a oração dominical. Espero em Deus que vocês possam ser edificados com esse estudo, para fechar um pouquinho mais essa série. Aproveite, já que temos uma série toda no Catecismo de Heidelberg, compartilhe com as pessoas que você conhece. De repente você está evangelizando alguém e quer ensinar as doutrinas da Palavra de Deus. Você tem aqui uma série gigantesca de aulas, no Catecismo, que estão ensinando justamente o Evangelho. O objetivo é esse, tá bom? Então eu espero que você possa fazer bom uso, ter bom proveito disso, compartilhar com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam conhecer mais as doutrinas bíblicas e então serem fortalecidos, e venhamos orar por eles, pedindo que o Senhor, por sua graça, por seu Espírito, segundo a sua vontade santa, possa transformar o coração deles pelo Evangelho. E eles possam aprender também a amar a Deus, a temer o Senhor e buscar Jesus Cristo. Então essa é a nossa oração, tá certo? Então aproveita, compartilha com o que você achar necessário, compartilha com todo mundo, na verdade, a série inteira. Assiste essa playlist, vai lá no canal da Igreja Reformada Defesa da Fé e assiste toda essa playlist. Sem contar que estamos gravando também agora a série na Confissão Belga, certo? Quando terminarmos, talvez até antes do final do ano nós consigamos terminar, mas assim que terminar vamos começar as gravações, nos cânones de Dort. Então vamos ter todas as séries das 3 formas de unidades gravadas em aulas, todas aqui no canal da Igreja Reformada Defesa da Fé, tá bom? Então aproveita, Deus abençoe mais uma vez. Quer estudar, recomendo, dê esse livro de presente para alguém, Compre para você também, para você aprender, e recomenda para alguém também, ou compra para alguém, dê de presente, porque vale muito a pena, Um material feito de maneira muito pastoral para explicar as doutrinas do catecismo, e assim consolar os irmãos, ajudar a igreja a perceber a riqueza que nós temos na palavra de Deus, e que são ensinadas nos documentos reformados, tá bom? Então Deus abençoe, muito obrigado por acompanhar nossa série, tá certo? E aguarde o término da Confissão Belga, continue também acompanhando no canal para você também estar atualizado com relação a isso. E em breve, com fé em Deus, estaremos fazendo também a série Os Cânones de Dort. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.